Essa manchete aqui da Folha de São Paulo pode dar a impressão que os ministros do STF não estão nem aí para se Flávio ou Lula ganharem, que qualquer um dos dois vai ter problema para o STF. Olha só o que diz a manchete da Folha aqui. Ministros do STF prevêem corte na Berlinda se Lula ganhar a eleição e embates diários se Flávio vencer. A projeção é de possível virada conservadora na composição da corte se filho de Bolsonaro for eleito. Vai acontecer. Reeleição do petista, por sua vez, pode aumentar demandas do tribunal para arbitrar conflito com o Congresso, porque o Congresso vai ser mais de direita. Ou seja, embora dê a impressão aqui que tanto faz qualquer um dos dois ganharem para o STF, a consequência óbvia de você ler isso daqui é que não, o STF está torcendo muito para o Lula ganhar essa eleição. O STF quer muito que o Lula ganhe, principalmente a banda podre do STF, porque ela sabe que isso daqui, ó, possível virada conservadora na composição da corte, certo, o próximo presidente pode eleger 4 ministros, né? E iria eleger 3. Se você considerar que a vaga do Bessias vai ficar para o próximo presidente também, já vai ser 4. E 4 já vira, porque já tem o André Mendonça, já tem o Cássio Nunes, 6-5 a favor da direita, né? A banda podre do STF vai estar com problemas, não ganha mais nada, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso explica por que teve o alerta do Gilmar Mendes para o Lula, por que o STF está se intrometendo no STF, né? Essa coluna aqui do Estadão ao Supremo, que é do Supremo, está falando sobre exatamente aquilo que eu mencionei para vocês. O STF está querendo governar o Brasil. Está querendo governar o Brasil. Roraima, Rio de Janeiro, várias outras situações, está tomando a frente do TSE e efetivamente agindo para manter o poder na esquerda. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho de 2026, 1h da tarde. Essa notícia foi sugerida por Rei Arthur I, Jovem Algoritmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Essa manchete aqui muito enganosa, cara. A senhora Luísa Martins aqui, que assinou essa matéria. Não, a manchete dá a ver que não, que é tanto faz. Que o STF vai estar na Berlinda se o Lula ganhar a eleição. O que eles querem dizer com isso é o STF vai ser muito acionado se o Lula ganhar a eleição. Vai ser mais uma vez um governo da coalizão PT-STF. Esse pessoal adora isso, bicho. Eles amam esse tipo de coisa, né? Dá poder a eles de usar a parte política, né? Aqui, ó, ministros do STF monitoram o cenário da eleição presidencial desse ano e já projetam como será o futuro da corte a partir de 2027. Eles apontam que o tribunal continuará como um dos principais focos de tensão política nacional, seja quem for o vencedor da disputa. Não, ele vai continuar como o principal foco da tensão nacional porque ele está provocando essa tensão. Enquanto você tiver ministros agindo como políticos lá dentro, como Flávio Dino, Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e coisa e tal, você vai manter o foco em cima do STF. Não tem como sair disso, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? A avaliação dos magistrados é que, apesar da imagem de moderação de Flávio Bolsonaro trabalha para adotar, uma eventual vitória do senador significaria o retorno a uma agenda de conflitos diários entre Palácio do Planalto e o Tribunal, como ocorria na gestão do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eles não querem isso, é lógico que eles não querem. Eles não querem ser questionados, eles não gostam de ser questionados, né? E, evidentemente, vão trabalhar para evitar que isso aconteça, não tenha dúvida alguma. O problema para eles é que é justamente isso que a população brasileira quer. Quanto mais o STF tomar medidas para tentar impedir o Flávio Bolsonaro de ganhar essa eleição, mais vai ficar claro para todo mundo que o Flávio Bolsonaro é exatamente o candidato que o Brasil precisa para controlar o STF, né? Já no caso de reeleição do Lula, magistrados de diferentes alas da corte entendem que a relação entre os poderes continuará sendo cordial, mas apontam que o tribunal terá dificuldade de sair dos holofotes, pois será chamado a arbitrar novos conflitos entre o governo e o Congresso Nacional. Por quê? Porque vai haver uma bancada forte da oposição no Congresso, certamente o povo brasileiro está indo mais para a direita e coisa e tal, e o STF diz que vai continuar sendo o fiador da democracia do Lula. Vai continuar sendo o cara que garante o Lula no poder. É isso que estão dizendo aqui. É lógico que eles preferem o Lula do que o Flávio Bolsonaro, né? Principalmente o pessoal da turma política ali, né? Principalmente o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Flávio Dino. É a turma ali, o núcleo podre do STF, né?
Aqui, ó, o resultado do pleito de outubro também será crucial para definir um novo perfil na composição do STF, já que o próximo mandato, 3 ministros se aposentam compulsoriamente por idade. Ocorre ainda que está uma vaga em aberto desde a aposentadoria do Barroso. E o Jorge Messias foi rejeitado pelo Senado, uma derrota histórica do governo. O petista disse que vai insistir na escolha, mas pretende antes conversar com o presidente do Congresso. Ou seja, o que o Lula vai fazer? O Lula acha que vai ganhar a eleição, e vai, ganhando a eleição, vai apontar o Messias de novo. Aí não vai ter jeito, né? Vai aprovar porque não tem o que dizer. O que vai fazer? Se o Congresso, se o Senado não aprovar esse ano, vai ser aprovado ano que vem, com o Lula de novo. Se o Lula ganhar a eleição, o Messias é aprovado. O que eu acho que o Lula vai fazer é, se ele perder a eleição, ele vai indicar o Pacheco. Tudo leva a crer isso. O Pacheco já está se preparando para essa hipótese, tanto que ele nem vai disputar o governo de Minas, que era o que ele pretendia fazer, porque ele já está nessa expectativa. E, infelizmente, eu tenho que avisar vocês que é muito provável que o Pacheco seja aprovado nessa situação, tá? Mas sempre resta a esperança. Vai que, né, o Lula perde a eleição, e aí o Flávio negocia alguma coisa com o Alcolumbre, e dá um jeito de fazer alguma coisa ali, uma ponderação qualquer. Quem sabe a gente não consegue jogar isso para o ano que vem, né? Vai depender muito também de que senadores forem eleitos e quais não forem eleitos, né? Então, e também talvez de alguma manobra protelatória da oposição. Talvez a oposição no Senado possa fazer alguma protelação, pedir vista, se recusar a votar na CCJ, pode se criar uma confusão, porque a gente vai estar em cima da hora. Para pensar. O resultado da eleição sai no dia 30 de outubro, né? No final de outubro, né? E aí você tem novembro, e dezembro já tem metade do mês só. Então é um mês e meio que tem ali para o Congresso votar, para o Lula indicar o Pacheco e o Congresso votar o Pacheco. Então, na verdade, o que vai depender tudo é da eleição. Nesse caso, é o melhor cenário para a gente, tá? Não tem como ser melhor do que isso, né? Então, eventualmente, pode ter 4 ministros. Isso mesmo sem impeachment de ninguém, tá? E olha que eu acho que tem espaço para impeachment. Do jeito que o Alexandre de Moraes está falando merda, do jeito que o Gilmar Mendes está falando merda, tem espaço para impeachment desse pessoal sim, tá? Eu tenho certeza que tem. Aqui, ó, eventual eleição do Flávio pode significar uma virada conservadora na correlação de forças do Supremo. Hoje formado por uma maioria de ministros indicados pelo governo do PT, os nomeados do governo Bolsonaro são apenas Cássio Nunes e André Mendonça. Eles seguiram sendo os únicos dessa ala em caso de um governo Lula. Mas se o Flávio ganhar, ele vai indicar 4 pessoas, aí fica 6-5, né? E, mais uma vez, sem ter impeachment nenhum. Havendo impeachment, meu amigo. E aí é muito simples você resolver todos os problemas, anular todas essas besteiras que foram feitas pelo STF nos últimos anos. Havendo uma maioria conservadora na corte, o pessoal consegue desfazer todas essas lambanças que o STF fez. E mais do que isso, tá? Uma coisa muito importante também. O pessoal do PT tá todo feliz hoje com o jeito que o STF tá lidando com a coisa. Não porque o Xandão vai lá e prende, arrebenta e faz e acontece, não sei o que lá, não sei o que lá. Imagina, por hipótese, eu não quero que isso aconteça não, tá? Eu sou a favor da justiça, não sou a favor de perseguição política, não. Eu acho que o Lula tem que acabar os dias dele na cadeia, mas dentro de um devido processo legal, começado na primeira instância, com todo o tempo para autodefesa e coisa e tal. Mas vamos supor, por hipótese, que esse STF mais à direita resolva usar as mesmas armas contra o Lula que foram usadas contra o Bolsonaro agora. Dá para prender o Lula em um ano. Um ano o Lula está preso. Não, motivo não falta para prender o Lula. Então, ou seja, rapidinho se dá um jeito de esse poder todo que o pessoal deu pro STF, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Esse poder todo que o pessoal deu pro STF, isso se volta automaticamente contra o Lula. E o Lula vai se ferrar, meu amigo, vai se ferrar muito bonito nessa história. O Lula e mais uma galera da esquerda, né? Então, aqui, ó, em maio, o Flávio fez uma visita ao presidente do STF, o Fachin, e assumiu o compromisso de respeitar a corte durante a campanha, algo que não ocorreu com Bolsonaro em 2022. Apesar de promover uma postura diferente daquela adotada pelo pai, há dúvidas entre os magistrados da corte sobre sua capacidade de representar uma direita mais moderada. O Flávio é mais moderado que o Jair Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma, tá? O Flávio é mais moderado sim. Agora, todo mundo sabe que há uma demanda da sociedade por mudanças no STF. Ninguém tem dúvida que essas mudanças virão. Basta o Flávio indicar as pessoas corretas que essa mudança vai vir de uma maneira ou de outra, né? E mais do que isso, à medida que o tempo for passando e as lambanças do Alexandre de Moraes forem ficando evidentes,
a situação vai ficar ruim para o pessoal da corte. Não tem muita alternativa. O que vai haver repercussões para o pessoal do STF, eu não tenho dúvida alguma, tá? E com a maioria no STF, pode-se até mandar prender ministro do STF, tá? Vocês sabem disso, né? O ministro do STF responde ao plenário do STF. Então basta haver uma maioria ali no STF para votar a prisão de um ministro, que o ministro vai para a cadeia, né? Mais uma vez, não é isso que eu quero. Eu quero que o Alexandre de Moraes pague pelos erros dele com o devido processo legal, com um tempo grande, com toda a defesa, com todo o devido processo legal, com tudo direitinho. Mas, se o pessoal está todo empolgado com esse negócio, a esquerda toda empolgada, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Se o pessoal resolver usar a mesma arma, meu amigo, eles são fodidos, né? Moraes assume a presidência do STF em setembro de 2027 e seu biênio à frente da corte pode elevar as tensões de um eventual governo Flávio. Interlocutores do magistrado prevêem dificuldades, por exemplo, de avançar com um acordo entre poderes, com um pacto pela transformação ecológica, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, tudo isso daqui é para eles dizerem que o STF quer o Lula muito. O que não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que o STF quer o Lula, né? O STF que botou o Lula lá. Ah, mas tem o André Mendonça e o Cássio Nunes. Os dois estão ali, são minoria, não conseguem fazer nada, né? E o Gilmar Mendes já ameaçou o Lula abertamente. Não, porque o Lula tem que proteger o Alexandre de Moraes. O senhor andou falando do STF, mas será que será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições? Que porra de vigiar o TSE nessas eleições, cara? O Supremo não tem função de vigiar o TSE porra nenhuma. As hipóteses de acionamento do STF são muito limitadas, mas está mais do que claro que o STF já decidiu que vai tutelar o TSE esse ano. Vamos ver como é que vai ficar isso. Está muito feio, está muito ruim esse negócio, essa atuação do STF abertamente política para favorecer o Lula, né? A minha expectativa, só que eu falo para vocês, é a seguinte: a população está vendo. E quanto mais a população vê que esses monstros do STF querem ajudar o Lula e querem prejudicar o Flávio, há um incentivo ainda maior para a população votar no Flávio Bolsonaro. E no final das contas, seria muito arriscado para eles impedir o Flávio no tapetão. Tipo, proibir a candidatura dele ou negar a diplomação dele, isso seria muito complicado. Então, no final das contas, o Flávio vai ganhar e esse pessoal não está percebendo que a imagem dele está tão suja que quanto mais eles dizem que são a favor do Lula, que eles querem ajudar o Lula, não sei o que lá, quanto mais eles batem no Flávio, mais eles dão voto para o Flávio no final das contas, né? Aqui, essa coluna do Estadão fala isso, ó, o Supremo que é do Supremo. Está em curso o movimento para fazer o STF uma corte revisora do TSE, até em casos sem matéria constitucional inequívoca, né? Porque, teoricamente, o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Em matéria eleitoral, quem decide é o TSE e pronto, acabou. Em tese, se houver questionamento constitucional, por exemplo, uma decisão que foi tomada no TSE, mas que tem um caráter de inconstitucionalidade de alguma coisa, o STF pode ser chamado a opinar. Mas isso não é o padrão. O padrão é parar no TSE mesmo. Só que o que a gente está vendo acontecer é até mais do que isso, né? Eu tenho falado com vocês a questão lá de Roraima, em que eles querem tirar... O cara que ganhou a eleição, eles querem tirar. Tem que prestar atenção nisso, tá? Se o STF tirar o cara lá de Roraima, eles estão fazendo um piloto para tirar o Flávio na eleição esse ano. Então, estão fazendo um piloto. Vão dar um jeito de fazer isso. É que eu acho que não vão conseguir. No final das contas, está só o Flávio Dino insistindo nisso, porque o cara lá o segundo colocado, que só teve 30% dos votos, é do Maranhão e é do PCdoB do Maranhão. É amigo do Flávio Dino. Depois ele foi para Roraima e se candidatou a governador de Roraima. É lógico que o Flávio Dino quer o amigo dele no governo de Roraima. Então quer tirar o cara que ganhou com 60% dos votos a eleição direta lá, né? E o outro caso absurdo é o caso do governador do Rio de Janeiro, o governador biônico, colocado na marra pelo STF no Rio de Janeiro, que é outro caso. O Flávio Dino tinha falado que estava aguardando a publicação do acordo para botar em votação e coisa e tal, porque o Flávio Dino sabe que quando votar em votação ele vai perder. Ele vai perder. O caso de Roraima também, ele perde. Só que ele fica segurando com ele, entendeu? Ele não bota em votação no plenário por conta disso. Vão jogar para o segundo semestre, né? Já jogaram, né? Porque agora já acabou, já fechou o recesso parlamentar, desculpa, o recesso judiciário de julho já começou, né? Então esse é o temor, assim, que o STF vai tentar influir, vai fazer muita força para o Lula ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que eles não vão conseguir fazer isso. Primeiro porque eles não conseguem dar um golpe aberto, como eles gostariam de fazer, como o Flávio Dino tem feito abertamente. E segundo, porque quanto mais eles tentam prejudicar o Flávio, mais eles ajudam o Flávio.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.